o início do ano legislativo, uma série de projetos em pauta. Quem faz visita aqui à Câmara Municipal, a prefeita Suelen Rosim, lógico, certamente desejando que os projetos mais importantes de interesses do Executivo da cidade tramite aqui na casa. Tem entrada hoje de um projeto que, nesta ocasião, pode ser especialmente interessante do ponto de vista da discussão para sobreaviso de enchentes, uma situação que não tinha em lei municipal. Exato, acho que a gente, na verdade, consolida um pedido antigo dos servidores e uma grande necessidade. Por mais que a gente projete resolver a longo prazo as enchentes do município, a gente precisa ter uma equipe preparada para isso. Então, o projeto prevê que uma parte desses servidores da prefeitura fiquem de sobreaviso, recebam por isso, justamente para que, em casos extremos de enchentes, a gente consiga dar uma resposta mais rápida. Era uma pendência e uma demanda bastante antiga, vai precisar passar pela apreciação da casa e a gente deseja que seja o quanto antes, até porque a gente ainda tem mais 2 meses pela frente, que normalmente são meses mais chuvosos. Não só para as questões que envolvem a chuva, mas tempo mais seco, a necessidade de atendimento imediato por conta de alguma frente que aconteça na cidade. Então, a gente apresenta esse projeto que eu acho que cumpre um compromisso e deixa a prefeitura mais preparada para aquilo que for de fato necessário de última hora. Deixa o servidor aí, como o próprio nome diz, sobre aviso. Qualquer coisa que tiver, a gente consegue acioná-lo independentemente da hora, do dia da semana, então dá uma segurança maior para a prefeitura. A prefeita lida lá com o secretariado em relação à ansiedade natural ou aqueles munícipes um pouco mais mal-humorados em relação às intempéries do dia a dia. Os buracos se avolumam mais nesse momento, inclusive aqueles que estão desgastados abrem de novo nesta época. Exato. A gente chama essa época, não só eu, mas todos os prefeitos, na verdade, principalmente do estado de São Paulo, que vence esse tempo chuvoso, como uma época que a gente enxuga gelo, né? Porque por mais que você faça, hoje a gente só tem na zeladoria pelo menos 150 homens à disposição só para fazer a zeladoria e a gente ainda assim não consegue dar conta de tamanha demanda. Lógico que a gente tem obras startadas em recap acontecendo, mas a gente tem que conciliar o período de chuva, né? E o meu pedido tem sido para a gente adiantar o máximo possível, mas a gente deve ir até o finalzinho de março aí ainda tendo a cidade não como a gente gostaria, né? A cidade toda pintada, arrumada, com os buracos dentro do cronograma normal, mas faz parte dessa época do ano, não que isso, eu falo, não é nenhuma justificativa, faz parte da máquina pública esses 3 primeiros meses do ano serem meses muito difíceis da gente conseguir atender a demanda. Como você bem disse, a gente já tem um asfalto desgastado, mas nessa primeira leva já são 20 milhões de reais investidos em recap, fora as obras que a gente starta, Marcondes Salgado, previsão de começo da próxima semana, Giansante, damos ordem de serviço hoje, para o início das obras lá. No finalzinho do dia, Rodrigues Alves deve retomar também na próxima semana. Tem 20 milhões em curso já acontecendo na cidade. Um convênio junto ao Detran de quase 4 milhões em serviços de recap acontecendo a partir de hoje também, em uma dessas vias que foram direcionadas por conta do número de acidentes. Então, assim, há muitas obras de infraestrutura acontecendo, né? Rosa Branca, a gente hoje chegou um material importante, né, as células necessárias para a gente dar continuidade à obra e resolver em definitivo aquela região que sofreu com as enchentes, é uma região bastante complexa, então as coisas estão acontecendo. Em termos de escola, 2 escolas em fevereiro que estão para ser finalizadas agora, dentro do mês de fevereiro, a gente queria ter antecipado isso para as crianças já voltarem no ano letivo que começa hoje, nessas novas escolas, mas com o período de chuva, final de obras, construtoras correram na demanda possível, mas vão entregar para a gente no mês de fevereiro. Então, tem algumas coisas que estão por si acontecendo, novos maquinários que estão para chegar, então, logicamente, que a gente sempre baliza que há sempre o que ser feito, mas a gente também tem que pontuar aquilo que a gente já está caminhando. Com relação a projetos, a gente, além desses que estão na casa, a gente tende a discutir lei de zoneamento, plano diretor, que a discussão já vai ser iniciada dentro desse mês de fevereiro, que aí nós vamos enviar o projeto completo para a Câmara. Temos aí a concessão da estação de tratamento de esgoto, que deve entrar dentro desse semestre de discussão na casa. Então, o projeto do 5G, que era para a gente ter apresentado nessa segunda, ficou para até sexta ou começo da próxima semana a gente apresenta. Então, tem muita coisa ainda sendo entregue e eu acho que essa parceria em prol da cidade vai ser fundamental pelos próximos meses. Plano diretor ou a lei de zoneamento, que agora voltou para saber das duas coisas? Lei de zoneamento está na casa, nós representamos o projeto como comprometido no final do ano passado, mas a gente inicia também as discussões e as audiências do plano diretor, dentro desse semestre agora. Então, acho que estamos
reunindo as nossas forças para que haja condições de sincronizar os dois, de certa forma. Enquanto um tramita na casa, o outro já vem passando pelas discussões, as audiências públicas necessárias para a gente, dentro do ano de 23, conseguir entregar plano diretor e lei de zoneamento fechados aí e avançar Bauru pelos próximos 10 anos aí. O legislativo, o ano começa em fevereiro, mas a prefeitura tem no primeiro trimestre agora, até por força contratual, alguns desses pontos importantes que a prefeita montou. A questão da iluminação pública é um pouco mais adiante ou ainda é o primeiro trimestre? Não, na verdade a gente, para agora, né, nós estamos para notificar a empresa, precisava fazer alguns trâmites internos, jurídicos, né? Existiu uma ação que foi estava tramitando, a gente teve a liberação para dar revisão aos estudos, então a empresa deve ser notificada no máximo até quarta, quinta-feira, deve receber a notificação de revisão de todo o estudo. A partir daí, assim que ela nos reapresentar o estudo novamente, a gente encaminha o edital, encaminha para a Câmara, para apreciação dos vereadores. Essa informação tem que passar por aqui, por se tornar uma PPP, mas o nosso objetivo é, dentro deste semestre, a gente resolver, em definitiva, a questão da iluminação, inclusive incluindo o edital. Prefeita, você citou a questão da sessão da ET. A gente entrevistou você aqui no dia 1º de janeiro, na posse do Júnior, né? Você falou que seria talvez a prioridade número 1 do governo nesse ano. Dá um pouquinho de detalhes em relação aos prazos e também à própria finalização da obra. A gente assinou com a fundação recente, então eles teoricamente teriam 4 meses para fazer esses estudos. Agora a gente deve ter algumas reuniões especificamente técnicas sobre esse assunto. O nosso objetivo é, dentro desse semestre, a gente apresentar o projeto que fala especificamente da modelagem. Como eu disse, eles têm até 4 meses, tem mais 3 meses de trabalho aí pela frente, né? Talvez até um pouco mais. Para apresentar essa modelagem. Antes da modelagem, a gente não consegue encaminhar isso para a Câmara. Então, essas coisas estão sendo tratadas como número 1. Né? Esse é o nosso desejo, até porque a gente tem um prazo de retomada de obra, uma grande necessidade da cidade. Então, eu diria, continua sendo o número 1. Tanto é que a gente já tem tratado esses assuntos junto à Fundação para que a modelagem saia o quanto antes. A gente espera que encurte esse prazo aí de 3 meses para 2, quem sabe, a gente está trabalhando nisso.